Eu acho que se alguém me perguntasse, Débora, o que que você faria para viver uma vida que vale a pena ser vivida? Eu diria, eu viveria intensamente. Tem uma frase do Paulo Coelho que eu amo, que ele fala assim: uma queda do terceiro andar machuca tanto quanto uma queda do centésimo andar. Se for para eu cair, que sejam de lugares altos. A gente sempre vai se machucar. A gente não está isento a se machucar. A vida vai trazer momentos muito ruins na nossa vida. Mas se for para a gente sentir dor, para a gente se machucar, para a gente se ferir, que seja porque a gente viveu algo que valia a pena ter vivido, que a gente queria ter vivido, que nosso coração disse para a gente viver. A intensidade hoje em dia é algo muito criticado, porque envolve muito emocional, né? E tudo que é muito emocional, ai, fulano é emocionado, ai, fulano é dramático, é sensível demais. Eu escuto isso o tempo todo. Mas eu acho que é tão criticado assim, justamente para podar a gente, para controlar a gente e falar, não, seja mais racional, não sinta demais. Ah, por favor, né? Tem uma teoria na psicologia da educação que fala justamente isso, que para a gente aprender e memorizar é muito mais fácil quando tem alguma emoção envolvida nesse processo. Então, considerando que isso é verdade, você não pensa que quando você estiver mais velho, você vai se lembrar com mais facilidade os momentos que exigia muita emoção, que tinha muita emoção envolvida? Tenta lembrar do seu passado. Os momentos que você estava vivendo morno, os momentos que estava ali aquela rotina chata, aquela coisa monótona. Não parece que foi uma lacuna no seu passado? Não parece que foi um vazio, um buraco, que não tinha nada ali? Agora lembra dos momentos mais legais da sua vida, os momentos que quando você fala, deixa eu lembrar do meu passado, o que que vem na sua cabeça? Não era algo que tinha muita emoção, que tinha intensidade, que tinha sentimento? Então por isso que para viver uma vida que vale a pena, tem que ter intensidade, tem que ter emoção, porque senão o que que vai ser a sua vida? Vai ser isso ou vai ser isso? Eu quero uma vida cheia de movimento. E aí você me pergunta, tá, mas como que eu vou viver uma vida intensa? Eu tenho algumas táticas que eu uso. A primeira é me permitir sentir. Por essa poda que a sociedade faz na gente o tempo todo, da gente não se permitir sentir, a gente realmente não se permite. Então, eu me permito sentir tudo a qualquer momento, eu deixo vir, eu deixo sair, eu choro, eu rio, eu me emociono, eu sinto ansiedade, eu sinto expectativa, eu deixo vir, sabe? E eu já me acostumei, é um pouco cansativo no começo, mas eu já me acostumei. Deixar os sentimentos fluírem e vir à tona é o que vai trazer uma memória bonita ou vai fazer aquele momento ter sido intenso e etc. E para ter esses momentos de muito sentimento e muita emoção na minha vida, uma coisa que eu faço muito é agir pelo entusiasmo. Uma vez eu vi a definição de entusiasmo e eu quase chorei. O entusiasmo vem do grego enteos, que significa Deus habita você. Gente, quando você sente entusiasmo, Deus está habitando você. Olha que coisa linda. Então, o entusiasmo é aquela. Sabe quando você pensa em uma coisa que você quer fazer e vem aquela. Isso é entusiasmo. E eu me deixo seguir por ele o tempo todo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz uma mudança de 180 graus na minha vida, porque o que eu estava vivendo não fazia mais sentido e eu queria viver o que o meu coração estava pedindo. Então, se você age pelo entusiasmo, possivelmente sua vida vai ser mais intensa, sabe? Porque você vai estar vivendo um pouco fora da curva, vai estar vivendo o que o seu coração diz para você viver. Então, possivelmente vai ser uma vida mais intensa que a vida dos demais. E outra coisa que eu acho muito importante para você viver uma vida intensa é sair da sua zona de conforto. O próprio fato de sair da zona de conforto já promove intensidade, tipo, você já fica ansioso, com expectativas, com emoções muito fortes. Então, o próprio sair da zona de conforto exige coragem e exige uma intensidade na sua vida e te traz intensidade na sua vida. Então, o que é que está te deixando confortável hoje em dia e observa se a sua zona de conforto é o que te trava de viver o entusiasmo. Mas vamos supor que você não pode sair da zona de conforto, né? Que você está vivendo ali uma vida que você tem responsabilidades, você tem metas a cumprir, você não pode simplesmente largar tudo e viver o seu entusiasmo, né? Como você vive intensamente. Eu amo
colocar na rotina coisas mágicas e bonitas. E por mágica eu não digo esotéricas, eu digo magia da vida. Eu vi hoje nesse livro aqui, ó, nesse planner. Quem não acredita em mágica nunca vai ver a mágica, entendeu? Então a vida ela tem muita magia e se você ficar atento, você consegue ver. Eu acho tão importante a gente usar o tempo que a gente tem fora das nossas responsabilidades, sabe? Fora daquele momento que você tá ali trabalhando, ou você tem que estudar, ou você tem que cumprir com algumas obrigações. Naqueles pequenos descansos e respiros que você tem durante o seu dia, é tão importante colocar algo que vale a pena, sabe? Então, por exemplo, ali 1 hora antes de trabalhar você tem um momento, ou quando você volta do trabalho você tem um momento. É tão importante não ficar com a bunda no sofá e sem fazer nada. Cara, sai de casa. Sai de casa e você vai ver alguma coisa diferente que vai ter valido a pena, sabe? Eu, por exemplo, eu criei o hábito de todo dia, depois do trabalho, sair para caminhar. E cada dia é um pôr do sol incrível, todos os dias é diferente. Então, isso para mim já me traz magia no dia a dia. A natureza traz muita magia no dia a dia, né? Então, sai de casa, sabe? Observa o ambiente, observa a natureza, veja borboletas. Aqui na frente de casa tem um tanto de dessas florezinhas que nascem assim na borda da calçada, sabe? Cara, é tanta borboleta e às vezes entram umas aqui dentro de casa, sabe? É esse tipo de magia que eu acho incrível. É tomar um sol, sabe? O sol tocar sua pele e você sentir aquele calorzinho num dia frio. É você tirar um momento antes do trabalho e fazer um café com calma e ler e escrever o que você está sentindo, o que você está pensando, fazer um yoga, sair para caminhar de manhãzinha. Eu amo as manhãs, o silêncio das manhãs, quando nada acordou ainda, sabe? Eu e o mundo, só eu e o mundo. Eu amo, amo, amo essa experiência da manhã. Então, se você não pode sair da sua zona de conforto, sair dessa rotina, cria uma rotina bonita nos descansos e nos respiros da vida, sabe? Nunca deixe de sentir, ficar atento à sensação que você está sentindo. Teve uma época da minha vida que eu tinha muita dificuldade em aceitar a rotina que eu estava vivendo. Eu realmente estava vivendo uma rotina ruim e era justo no início da minha viagem que eu decidi ficar 6 meses em Floripa. Eu vivi 6 meses em Floripa e os 3 primeiros meses foi trabalhando em um lugar que eu não gostava para poder juntar mais dinheiro para seguir viajando. E eu não gostava da rotina, eu sentia que a rotina estava deixando minha vida se esvair assim pelas minhas mãos, sabe? E aí eu estava fazendo terapia naquela época, continuo fazendo, e o meu psicólogo falou: quando você sair do trabalho, respira. Nossa, eu amo isso que ele me ensinou. Respira e pergunta: o que eu quero fazer? A resposta vai vir. Tipo, o que eu quero fazer? Vai vir uma imagem, vai vir uma palavra, vai vir uma sensação. E quando eu comecei a fazer isso, tanto de manhã quanto antes de ir para o trabalho, quanto depois de sair do trabalho, eu comecei a seguir isso, que é também o entusiasmo. O entusiasmo não necessariamente é tipo um propósito, uma coisa super importante. Às vezes é, o que eu quero fazer agora? Quero tomar sol. E aí você vai e toma sol. Gente, seguir o coração, não tem erro, não tem erro. Seguir a energia que vibra dentro de você, sabe? Então, se você não pode mover grandes coisas na sua vida, ou dar um grande boom na sua vida, use os pequenos momentos que vai fazer a sua vida valer a pena. Quando eu olho para trás, os momentos mais gostosos foram esses que eu escutei meu coração, que eu tinha uma rotina bonita, que eu conseguia olhar para o ambiente, que eu conseguia sair de casa, porque isso traz muita intensidade. A intensidade não necessariamente é uma emoção explosiva. Quando eu penso em intensidade, eu penso em sentir, sabe? Sentir bastante. Você não necessariamente precisa de grandes momentos para você sentir bastante. Às vezes, o próprio sol tocando sua pele te faz sentir bastante. Às vezes, não sei, sabe quando você tá passando na rua, tem um gato e aí você faz pss, 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 e o gato vem? Isso é sentir, tipo, ele veio. E você tocar um gato. Gente, essas pequenas coisinhas que você não vai viver se você ficar trancado dentro de casa. Então, assim, vive, cara. Vai viver. Não deixa que você chegue aos 60, 70 e olhe para trás e fala: nossa, o que eu fiz? Tipo, eu não fiz nada. E se você tem medo de fazer as coisas,
Aí eu tô dizendo de coisas mais importantes na sua vida. E você acha que você vai se ferrar, você vai se machucar? Lembra da frase do Paulo Coelho. Se for para cair, que sejam de lugares altos. Se você tá com medo de viver um amor por se machucar, se você tá com medo de mudar de emprego por se machucar, se você tá com medo de mudar de cidade, se você tá com medo de cortar uma relação ou de falar com uma pessoa e se machucar, lembra, se você se machucar, é porque você estava aqui. Porque você estava fazendo o que você queria. Que você seguiu o seu coração. E vai doer, mas vai ter marcado a sua vida, vai ter criado uma memória incrível, sabe? E, obviamente, o se machucar é depois. Até você se machucar, vão ter momentos. Eu lembro quando eu tava na Argentina. E foi justamente o período que eu li esse trecho do Paulo Coelho. Veio, tipo... Gente, eu indico muito Paulo Coelho. Muita gente critica ele, mas, tipo, os livros dele me dão muita inspiração pra viver a vida. Eu indico bastante. E eu tava na Argentina e eu tinha acabado de terminar uma relaçãozinha, um casinho, assim, que eu tive com um argentino. E ele pediu pra devolver um moletom pra ele. E aí eu fui devolver esse moletom. E na volta, aquele frio da Argentina, assim, sabe? Eu toda encapuzada, assim, e passando numa ponte em cima de um rio. E eu pensei, ai, cara, nunca dá certo, sabe? Eu vou parar disso, vou parar com isso de ficar me relacionando com as pessoas, eu vou seguir sozinha. E eu pensei, deu certo até esse momento, sabe? A gente viveu coisas bonitas, a gente viveu coisas bem bonitas. E eu não vou deixar de viver o amor ou de viver paixão por medo de cair. Porque se eu for cair, vão ter várias memórias atrás que fizeram ter valido a pena. Então é isso, vive sua vida, não deixa o medo te travar, não deixa a zona de conforto te travar e escuta seu coração. Sai de casa.